Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso Prepcast. Meu nome é Flávia Menezes e acompanharei vocês hoje no nosso episódio que tratará das notícias do TST da semana 31 do 3 a 11 do 4. Lembrando que nosso encontro se dá quinzenalmente e eu alterno nossos encontros com o nosso queridíssimo Rafael Cavalcante, que trata com vocês as notícias do Ministério Público do Trabalho. Então vamos para o nosso cardápio de notícias e começamos as notícias com um tema relacionado à siderúrgica e atos antissindicais. Siderúrgica deverá reintegrar industriários dispensados após formarem comissão. Fluminense terá de pagar multa seletícia a jogador que foi jogar na Ucrânia. Montadora de veículos é condenada por descumprir cota de aprendizes. Agropecuária vai indenizar vaqueiro por queda de cavalo. Vigilante de transporte de valores não consegue responsabilidade de bancos por parcelas devidas. Gerente dispensada por justa causa receberá férias proporcionais. E a nossa última notícia, analista que ficava com celular e notebook do banco durante plantão receberá por horas de sobreaviso. Então vamos começar com a nossa primeira notícia. A nossa primeira notícia é da siderúrgica, que teve que reintegrar industriários dispensados após formarem uma comissão. Alguns trabalhadores que eram dessa siderúrgica, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, participaram de negociações coletivas sem a participação do sindicato, reivindicando direitos como reajustes salariais, fim do banco de horas e participação nos lucros. Esses trabalhadores, eles atuaram como porta-vozes dos demais empregados e entregaram uma pauta de pedidos que seria entregue tanto ao sindicato quanto para a empresa. O objetivo, segundo o grupo, era que junto do sindicato eles conseguissem eleger uma comissão de trabalhadores e elaborar e aprovar uma pauta de reivindicação que seria entregue para a empresa. E a partir daí, a entidade, o sindicato, poderia assumir as negociações junto com a comissão. Mas a empresa, em plena campanha, demitiu 10 funcionários que formavam essa comissão interna, que buscavam negociar as condições de trabalho com a empresa. Segundo a siderúrgica, esses industriários eles estavam incitando a paralisação ilegal, porque não estavam com o apoio do sindicato, não observaram os requisitos da lei de greve como aviso prévio e não se utilizavam de meios pacíficos, utilizavam-se de coação e ameaça, isso segundo a empresa. Mas a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso da empresa, da CSN. A relatora, a ministra Maria Helena Malman, ressaltou que o fato do sindicato não estar representado nesse movimento reivindicatório que foi promovido por uma comissão de trabalhadores, por si só, não impede o reconhecimento da dispensa como um ato antissindical. Apesar da manifestação dos industriários não ser formalmente, não ser no sentido estrito, um movimento grevista, porque não estava contando com a atuação do sindicato, possuía evidentemente uma natureza sindical, devido às reivindicações que estavam sendo formuladas. Por isso que a dispensa desses trabalhadores foi considerado sim um ato antissindical e foi determinada a sua reintegração. Segunda notícia, essa segunda notícia é de 2 de abril de 2025, o Fluminense terá que pagar multa seletícia a jogador que foi jogar na Ucrânia. Um jogador promoveu uma ação trabalhista em 2019, após que requerer a rescisão antecipada de um contrato que tinha firmado com o clube de 3 anos porque ele queria jogar na Ucrânia. Na ação, ele alegou que não recebeu as verbas rescisórias como saldo de salário, 13º, férias vencidas, pelos jogos que tinha feito com o clube. O clube, na defesa, ele admitiu que não pagou as verbas rescisórias, porque ele achou justo não fazer esse pagamento, porque ele liberou o jogador de pagar a multa indenizatória pela rescisão antecipada do contrato, que seria de 30 milhões de euros. O clube apontou que o somatório das verbas rescisórias dava só 70 mil
e esse valor era irrisório frente à multa que o clube abriu mão de 30 milhões de euros. O juízo de primeiro grau e o TRT deferiram o pedido do jogador e condenaram o clube ao pagamento das parcelas rescisórias e também na multa do artigo 467 e 477 pelo atraso na quitação. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o Fluminense sustentou que a Lei Pelé tem um regime jurídico próprio e que prevê o vínculo entre o jogador e o clube não é um contrato de trabalho comum. E, portanto, segundo o clube, o Fluminense, a norma especial já tem uma multa rescisória específica no artigo 28 e não seria compatível com as multas do artigo 467 e 477. Contudo, a ministra relatora Maria Cristina Peduzzi, ela sustentou que na Lei Pelé há algumas exceções pontuais à aplicação da CLT, mas isso não exclui a incidência das multas por atraso do pagamento das verbas rescisórias, que é a multa do 467 e do 477. A regra geral é a aplicação das normas trabalhistas aos atletas profissionais, salvo quando a lei específica, a Lei Pelé, dispuser de forma contrária. Então, como não há afastamento do artigo 467 do artigo 477 na Lei Pelé, elas são sim aplicáveis e não há nenhuma compatibilidade. Nossa próxima notícia. Montadora de veículos é condenada por descumprir cota de aprendizes. E essa notícia é de 7 de abril de 2025. O MPT, ele comprovou que em uma fábrica em Porto Real, no Rio de Janeiro, uma montadora ela tinha 4.088 empregados cujas funções exigiam uma formação profissional. Portanto, esses 4.088 empregados entravam na base de cálculo da cota de aprendizes, resultando na necessidade de contratar no mínimo 205 aprendizes, mas a empresa só tinha contratado 65. Por isso, o juízo de primeiro grau determinou que a empresa contratasse aprendizes com a idade entre 14 e 24 anos, no percentual de mínimo 5%, a no máximo 15% dos postos de trabalho de cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional, conforme prevê os artigos 429 da CLT e o decreto regulamentador, que é o 5.598 de 2005. O juízo ainda determinou o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos de R$30 mil. E essa indenização por danos morais coletivos foi majorada para R$150 mil pelo TRT. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho ainda aumentou de 150 mil para R$500 mil essa indenização por danos morais coletivos. E aqui que é o ponto que mais nos interessa. Por que houve esse aumento dessa multa por danos morais coletivos, dessa indenização por danos morais coletivos? O TST entendeu que essa multa ela estava sendo irrisória. Se ela não estava cumprindo com a função, que é a função punitiva pedagógica, porque o capital social da empresa era de 4,5 bilhões. E por isso que o relator, que é o ministro José Roberto Pimenta, ele propôs a majoração da indenização de 150 mil para R$500 mil. Porque a reparação, essa indenização por danos morais coletivos, tem que se adequar à gravidade do dano e às suas consequências, e deve seguir a finalidade reparatória e pedagógica da indenização. Ainda acrescentou o relator que o dano moral coletivo não tem um caráter ressarcitório, mas principalmente pedagógico e punitivo, porque a finalidade é induzir a empresa a cumprir a lei. Mas lembre-se de tomar um cuidado quando vocês forem utilizar esse termo punitivo, tá? Prefiram utilizar o termo pedagógico nas provas, ou finalidade pedagógica e indutória, do que punitiva, porque pode ser que alguém discorde especificamente desse termo punitivo, tá? Mas principalmente a finalidade pedagógica é muito importante ser destacada para que a empresa cumpra a lei, cumpra essa regulamentação. Um outro destaque que eu queria trazer para vocês é que há uma diferença entre a cota de pessoas com deficiência e a cota de aprendizes. Como vocês viram, a cota de aprendizes ela é calculada sobre as funções que demandam formação profissional em cada estabelecimento. E ela vai de 5% a 15%. Já a cota das pessoas com deficiência, que está prevista no artigo 93 da Lei 8.213, que é a Lei da Previdência Social, estabelece que as empresas que tiverem 100 ou mais empregados
tem que preencher uma cota de 2 a 5%, e esse cálculo é feito com o número total de funcionários. Então, tomem um cuidado para não confundirem as duas cotas, tá? Próxima notícia. A agropecuária vai indenizar vaqueiro por queda de cavalo. Ela é de 8/4/2025. E essa notícia é interessante porque o vaqueiro narrou que sofreu um acidente em outubro de 2022 enquanto estava lidando com gado e a vaca atingiu e ele caiu do cavalo. No hospital, foi constatado que ele teve uma fratura no braço, um rompimento parcial do tendão do seu ombro esquerdo e houve uma recomendação de cirurgia, ficando esse trabalhador impossibilitado de trabalhar nos meses seguintes. Na contestação, a agropecuária alegou culpa exclusiva do vaqueiro e que teria fornecido todos os equipamentos de proteção necessários e ainda estava fiscalizando o seu uso. Mas o juiz de primeiro grau condenou a empresa a pagar 20 mil de indenização pelo acidente. E o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região reformou essa sentença, entendendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do trabalhador. O TRT levou em conta que o vaqueiro tinha experiência na atividade, havia recebido treinamento para manejar o gado e os equipamentos de proteção individual, o que demonstrava que a empresa proporcionava um ambiente de trabalho seguro e sadio. Mas o Tribunal Superior do Trabalho reformou essa decisão. A ministra relatora, que foi a ministra Liana, destacou que, de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalho no campo com manejo de animais é uma atividade de risco e, portanto, a aplicação deve ser da responsabilidade objetiva, dispensando a comprovação da culpa do empregador. Vamos para a nossa próxima notícia, e essa nossa próxima notícia é sobre vigilante de transporte de valores. Um vigilante de transporte de valores não conseguiu a responsabilidade dos bancos por parcelas devidas. Na reclamação trabalhista, o vigilante diz que sempre trabalhou de forma concomitante para 2 empresas bancárias, recolhendo e entregando valores em agências e terminais de atendimentos. Por isso, os bancos deveriam responder de forma subsidiária pelas parcelas em que houve a condenação na reclamação trabalhista de horas extras e adicional de periculosidade, porque elas foram tomadoras do serviço e se beneficiaram do seu trabalho. Mas a subseção 1, especializada em dissídios individuais, a SD1, do TST rejeitou o recurso do vigilante, apontando que o transporte de valores que estava sendo feito pelos bancos, em benefício dos bancos, era apenas um contrato comercial e não uma terceirização. Os bancos, nesse caso, não eram tomadores de serviço, mas apenas tinham contratado o transporte de valores da empresa contratante do vigilante. Nesse caso, o objetivo final, de acordo com o ministro relator, era apenas o transporte e não a imposição de uma prestação pessoal de serviço do empregado na dependência do banco, na dependência das tomadoras. Portanto, não se tratava de uma terceirização e não haveria a responsabilização subsidiária. Mas alguns ministros ficaram vencidos nessa decisão, tá? Como o ministro Augusto César, o José Roberto Pimenta, o Cláudio Brandão, o Renato de Lacerda Paiva, o Lélio Bentes e também o Godinho Delgado. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Vamos agora para nossas 2 últimas notícias. Gerente dispensada por justa causa receberá férias proporcionais. Essa notícia é de 9/4/2025 e essa notícia é interessantíssima porque discute a Convenção 132 da OIT. Voltamos novamente à discussão da Convenção 132 da OIT. Um gerente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul se apropriou do cartão alimentação de uma estagiária desligada e foi demitida por ato de improbidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a justa causa e, com base na sua jurisprudência, condenou o sindicato a pagar as férias proporcionais. No recurso ao TST, o sindicato sustentou que, segundo a CLT e a súmula 171 do TST, esse direito não se aplica aos casos de dispensa por justa causa. A segunda turma do TST acolheu o pedido e decidiu que a empregada demitida por justa causa deve sim receber as férias proporcionais.
A relatora, que foi a ministra Liana, reconheceu que há um conflito aparente entre a legislação brasileira e a norma internacional ratificada pelo Brasil, que é a Convenção 132 da OIT. A CLT, no seu artigo 146, e a súmula 171 do TST, prevêem a perda das férias proporcionais para os empregados demitidos por justa causa. Mas a Convenção 132 da OIT, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não faz nenhuma exceção quanto a esse direito. Ou seja, segundo a Convenção 132 da OIT, as férias proporcionais são devidas independentemente da causa da demissão. A ministra ainda destacou que o princípio constitucional da norma mais favorável ao trabalhador e o entendimento do STF de que os tratados internacionais de direitos humanos têm um status supralegal fazem com que o artigo 146 da CLT não tenha mais eficácia jurídica e, por isso, estaria justificada a superação do entendimento anterior de que as férias proporcionais seriam indevidas, ou seja, teria ocorrido um overruling. Ainda acrescentou a ministra que o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, do CNJ, orienta que os tribunais observem os tratados internacionais de direitos humanos. E ainda a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados estabelece que o Estado não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado internacional ratificado, exceto quando a norma internacional for mais favorável ao trabalhador. Por isso que a segunda turma do TST reconheceu o direito a férias proporcionais, mesmo que a extinção desse contrato tenha sido por justa causa. Lembrando que ainda não é um entendimento que está pacificado, não é um entendimento vinculante, mas é um entendimento bem interessante que foi adotado ali pela segunda turma do TST. Vamos para a nossa última notícia. A analista que ficava com o celular e notebook do banco durante o plantão receberá por horas de sobreaviso. Essa notícia de 9 de 4 de 2025. O sobreaviso também é um tema que já foi muito debatido e por isso que essa notícia é tão interessante, porque ela traz ali uma hipótese de aplicação do sobreaviso, mas desde que estejam cumpridos alguns requisitos, conforme essa jurisprudência que tem sido formada pelo TST. Nesta reclamação trabalhista, um analista relatou que era acionado por celular para resolver situações por telefone ou pelo acesso remoto no notebook após o expediente. Para ele, esse tempo era tempo à disposição do empregador e deveria ser remunerado. O juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região julgaram improcedente o pedido, porque não ficou comprovado que esse empregado tinha que permanecer em casa, não sendo provada, então, a restrição de locomoção, que geralmente é o requisito que é exigido para que seja condenado a empresa, o empregador, ao pagamento de sobreaviso. Mas a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito ao sobreaviso sim. Por quê? Não só porque esse empregado utilizava celular notebook, mas porque também havia uma escala de plantão fora do ambiente de serviço em que o empregado tinha que ficar com o celular e com o notebook oferecido pela empresa e à disposição. O relator do recurso, que era o ministro Amauri, destacou que os elementos que o TRT apontou permitiam um enquadramento jurídico diverso e o reconhecimento do sobreaviso. Eu achei a notícia um pouco ali insuficiente quanto às informações dadas, isso é bem comum de acontecer no site do TST, nas notícias do TST, então fui para a ementa do acordo para a gente entender melhor quais foram os requisitos específicos para ser reconhecido esse sobreaviso, tá? Então, sempre que vocês não entenderem bem uma notícia, recomendo que vocês entrem no acórdão. A ementa, então, destacou alguns pontos interessantes. A ementa pontuou que o TRT registrou que ficou comprovado que o autor permanecia, sim, com o celular, com o notebook, fora para atender os chamados fora do seu horário de trabalho, mas que existia essa escala de plantão. A súmula 428 do TST dispõe que é devida às horas de sobreaviso na hipótese de ter controle por parte do empregador ou permanência do empregado em regime de plantão, no qual aguarda a qualquer momento ser chamado pelo empregador durante seu período de descanso. Então, a existência dessa escala de plantão é importante para o reconhecimento do sobreaviso. E já houve uma decisão da SBDI 1 do TST, essa decisão foi em 27 de 6 de 2019,
que pontuou que, para a configuração concreta do regime de sobreaviso, não basta a simples possibilidade de empregado ser chamado pelo empregador para prestar serviço fora do expediente. E também não basta que tenha um celular ou um notebook. O empregado tem que estar em regime de prontidão, tem que estar preparado para o serviço caso seja chamado durante as horas em que tiver sobreaviso, e tem que haver uma escala de plantão, à semelhança do que dispõe o artigo 244, parágrafo 2º da CLT para os ferroviários. Então tem que ter essa delimitação prévia do período de tempo em que o empregado permanece de sobreaviso, permanece à disposição. Então, destacando de novo, conforme a súmula 428 destaca, não basta o uso de instrumento telemático ou informatizado fornecido pela empresa para caracterizar o sobreaviso, mas tem que ter permanecer em regime de disposição, em um regime de plantão ou equivalente. E esse regime de plantão ou equivalente que vai possibilitar o reconhecimento do sobreaviso, porque nesse caso vai ter a liberdade de locomoção restringida desse trabalhador. Espero que vocês tenham gostado das notícias apresentadas nesse nosso episódio. Se gostaram, curtam, compartilhem com os demais colegas, deixem seu feedback. Até o próximo episódio! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.